Eu deixei o meu trabalho estável para seguir a minha paixão pelas terapias holísticas. Meu coração estava cheio de esperança, mas a minha conta bancária, por outro lado, contava uma história bem diferente. Me lembro claramente de uma manhã fria de inverno. Eu estava sentada numa pequena sala que eu sublocava, esperando por uma cliente que havia cancelado de última hora. Enquanto isso, eu olhava para o telefone, esperando que ele tocasse e que alguma outra pessoa quisesse uma sessão de última hora. Uma pilha de contas chamava minha atenção dentro da minha bolsa. E o medo começou a se instalar. E se eu não conseguir? E se eu tiver que desistir do meu sonho? E se eu precisar voltar para o mundo corporativo? Essas perguntas giravam na minha cabeça. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de me deixar levar pelo medo e pelas incertezas, eu resolvi agir. Eu procurei um curso de empreendedorismo e comecei a participar de workshops e formações sobre planejamento, finanças, marketing e negócios. E lentamente eu comecei a construir um plano mais sólido. Mas o mais importante foi que eu expandi o meu olhar para outras possibilidades dentro das terapias, como o network e as parcerias. Não foi um caminho fácil e a mudança não aconteceu da noite para o dia. Mas esse pequeno passo me fortaleceu e me trouxe a estabilidade que eu tanto desejava. Hoje, olhando para trás, eu sou profundamente grata por cada momento de incerteza. Foram eles que me ensinaram o verdadeiro valor da perseverança e da resiliência, que são fundamentais na jornada que eu tracei para mim. O trabalho terapêutico, embora gratificante, também apresenta desafios que podem afetar a vida pessoal e profissional das terapeutas. Entre esses desafios, os medos se destacam, porque eles são obstáculos que podem comprometer a qualidade do atendimento e o bem-estar da profissional. Por isso, o tema do momento terapêutico de hoje é o medo das terapeutas. E se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando. Então, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um momento terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas e nós conversamos sobre os bastidores do universo holístico. Na live de hoje, eu quero abrir um espaço seguro para explorarmos juntas esse tema tão presente na nossa realidade, o medo das terapeutas. Por isso, eu quero começar te perguntando: quais foram os medos que você enfrentou na sua carreira de terapeuta? Quer me contar? Eu gostaria que você me respondesse. E se você está assistindo essa live no replay, me responde mesmo assim, porque eu vou adorar saber qual foi a sua história. Então, deixa eu só olhar aqui os comentários. Vamos lá. Ó, a Gi está dizendo que o maior medo dela foi a questão financeira. É isso, a questão financeira, ela é com certeza o medo mais comum. Mas existem outros medos e hoje eu vou explorar um medo, 7 medos na realidade, vamos explorar 7 medos. E eu vou começar pelo medo de não ser boa o suficiente, mas existem outros aqui. Então, compreender e gerenciar esses medos é crucial para que as terapeutas possam desenvolver todo o seu potencial e oferecer um atendimento de qualidade aos seus clientes. E ao se tornarem mais conscientes dos seus medos, elas desenvolvem ferramentas para lidar com eles, porque é isso que vai construir uma carreira mais gratificante, vai contribuir para o bem-estar dos clientes e para a sociedade como um todo. Então, é essencial que nós possamos compreender quais são esses medos e explorar o impacto que eles exercem na vida da terapeuta. Vou começar então pelo medo de não ser boa o suficiente. E em muitos casos, esse medo está ligado a elevados padrões de perfeccionismo, onde a terapeuta coloca uma pressão excessiva sobre si para alcançar um padrão irreal de desempenho. E esse medo, ele pode ter sido alimentado por uma série de fatores, entre eles a autoexigência, porque a terapeuta pode ter uma visão distorcida das suas próprias habilidades e acreditar que precisa ser perfeita para ser eficaz, e isso pode levar a uma busca constante de aprimoramento, mesmo quando as habilidades já estão sólidas. O segundo impacto é a comparação com os outros. Ela fica se comparando com colegas e dela se sente inadequada, achando que ela não está fazendo um trabalho eficaz. Pode ser que ela também tenha tido um feedback negativo. E críticas ou feedbacks negativos, mesmo que construtivos, podem reforçar
o medo de não ser boa o suficiente. Mas existe também a questão das expectativas externas. Então, pressões externas, como as expectativas dos clientes, dos colegas, da sociedade, podem contribuir para esse sentimento de inadequação. E qual é o impacto desse medo na vida da terapeuta? Ele é muito significativo. Por quê? Porque ele pode levar a um aumento do estresse, da ansiedade, pode prejudicar a autoconfiança, a autoestima e até mesmo levar a sentimentos de desesperança e, em alguns casos, da desistência da carreira da terapeuta. Além disso, o medo de não ser bom o suficiente pode influenciar negativamente na qualidade do atendimento, já que a terapeuta pode se sentir insegura para aplicar as suas habilidades, o que vai afetar a conexão com o cliente e, claro, a eficácia do tratamento. Então, quero perguntar aqui, quem aqui já passou por em algum momento por esse medo de não se sentir que era boa o suficiente? E me conta, você superou esse medo? Vou olhar aqui de novo os comentários. Vou ver o que vocês estão falando a respeito disso. Né? Ó, a Simone já passou por essa experiência, né? De não se sentir boa o suficiente. E é isso. Você quer me contar, Simone, como é que você superou esse sentimento? Ó, então ela tá dizendo aqui que só com a prática mesmo, porque ela foi com a prática e com a prática ela foi superando esse medo através dos feedbacks positivos. É isso mesmo, então é dessa maneira que a gente vai lidando com as questões. Agora eu vou falar de um outro medo que é muito comum também dentro do universo holístico, que é o medo da rejeição. E esse medo pode ser bastante impactante. Por quê? Ele vai se manifestar de diversas formas. Pode ser através da necessidade da aprovação, porque algumas terapeutas podem ter uma necessidade enorme de serem aceitas e valorizadas pelos outros, daí o que torna essa rejeição dolorosa. Também tem a questão da insegurança pessoal, onde os sentimentos profundos de inadequação ou de baixa autoestima podem levar ao medo de ser rejeitada, porque daí a terapeuta vai acreditar que ela não é digna de aceitação. Pode ser que tenha a questão ligada às experiências passadas. Então, experiências de rejeição na vida pessoal, na vida profissional, aumentam esse medo de ser rejeitada novamente, mesmo que de forma inconsciente. A comparação com as pessoas, a comparação com colegas, com outros terapeutas, com pessoas da família, podem aumentar a sensação de que você não é boa o suficiente, consequentemente, gera esse medo de ser rejeitada. E o impacto desse medo na vida da terapeuta pode ser bastante prejudicial. E ele pode levar a uma falta de autenticidade no trabalho. Por quê? Porque a terapeuta vai se esforçar para agradar os outros, vai se esforçar para seguir o que os outros estão fazendo, ao invés de seguir o seu próprio estilo terapêutico, de seguir a sua intuição. Isso pode resultar numa desconexão com os clientes e numa diminuição da eficácia do tratamento. Além disso, o medo da rejeição ele pode levar a um isolamento profissional, já que a terapeuta vai evitar a interação com os colegas e pode evitar, inclusive, participação em eventos profissionais, por medo de não ser aceita. Então, isso limita o seu aprendizado e o crescimento. E, em última instância, o medo da rejeição ele vai afetar negativamente a saúde mental e emocional da terapeuta, prejudicando a qualidade de vida e, lógico, a sua capacidade de ajudar as outras pessoas. Eu vou falar agora do terceiro medo, que é o medo da crítica. E o medo da crítica, ele é um desafio comum enfrentado por muitas terapeutas. E ele pode surgir e causar diferentes impactos. Ele pode surgir por conta do perfeccionismo, porque essas terapeutas que buscam a perfeição no seu trabalho temem a crítica, porque elas acreditam que qualquer falha ela será duramente julgada pelos outros. Também tem a questão da vulnerabilidade. Então, o trabalho terapêutico muitas vezes envolve expor aspectos pessoais ou emocionais, o que pode tornar a terapeuta mais sensível à crítica. Também tem a questão da insegurança profissional.
As terapeutas que estão começando, aquelas que têm pouca experiência, elas podem se sentir inseguras com relação às suas habilidades e isso aumenta o medo da crítica. Isso também acontece com terapeutas que são mais experientes, mas que de repente estão começando com uma abordagem diferente. Uma outra questão é a reputação profissional. A preocupação com a reputação e com a imagem profissional pode levar à cautela excessiva e o medo de ser mal avaliada por clientes, colegas, famílias, enfim. E lógico que o medo da crítica vai impactar negativamente a vida da terapeuta de diversas formas. Em primeiro lugar, vai atrapalhar a autoconfiança. Por quê? Porque o medo das críticas pode minar a autoconfiança da terapeuta, fazendo com que ela duvide das suas próprias habilidades e da sua capacidade de tomar decisões. E também vai causar estresse e ansiedade. Por quê? Porque a preocupação com a possibilidade das críticas vai causar estresse e ansiedade, prejudicando o bem-estar emocional da terapeuta e o mental também. Também tem a questão, novamente, de evitar riscos. Por quê? Porque o medo da crítica pode levar a terapeuta a se isolar, a evitar riscos, a tentar novas abordagens terapêuticas, a limitar o seu crescimento profissional. E isso vai impactar no relacionamento com os clientes. Por quê? Porque o medo da crítica vai afetar a maneira como a terapeuta se relaciona com os clientes. Às vezes ela fica mais na defensiva e menos aberta ao feedback. E a questão de isolamento profissional, eu acho que ela é muito forte. Por quê? Porque a pessoa que tem medo da crítica, a terapeuta que tem medo da crítica, ela vive numa preocupação constante de evitar essa interação com os colegas, porque ela vai ter o medo da comparação, o medo de não se sentir boa o suficiente, que vai gerar o medo da crítica. Então, perceba que bola de neve que vai se formando com relação a isso. O medo do fracasso é o quarto medo que eu quero conversar com vocês. Por quê? O medo do fracasso na carreira terapêutica, ele é um obstáculo gigante e muito significativo na vida das profissionais. E esse receio, ele pode ter várias origens e muitos impactos. Eu vou começar falando da pressão externa. Expectativas da família, da sociedade, dos colegas de trabalho, dos clientes, pode gerar na terapeuta uma pressão para alcançar um padrão de sucesso, o que pode aumentar o medo do fracasso. O segundo impacto é a autoexigência. Por quê? Porque as terapeutas elas vão ter aquele padrão elevado, de novo, ligado ao perfeccionismo. E isso deixa esse medo do fracasso mais suscetível, porque fica uma sensação de que ela precisa ser excelente em tudo. Daí vem a comparação com os colegas, principalmente com os colegas que são mais bem-sucedidos, que têm mais experiência, e isso pode aumentar essa sensação do medo do fracasso, levando a terapeuta a duvidar da própria habilidade e das conquistas que ela tem. E não podia ficar de fora. O medo do fracasso está relacionado à insegurança financeira. Por quê? Porque essa preocupação com a estabilidade financeira pode aumentar, sim, o medo do fracasso, principalmente se a terapeuta depende exclusivamente da sua carreira para se sustentar. Porque a gente precisa lembrar que muitas terapeutas, principalmente no início de carreira, às vezes elas fazem dupla jornada. Elas têm um trabalho mais formal e tem as terapias onde ela vai juntando, né, essa renda para poder fazer a transição no momento certo. Mas o medo do fracasso, ele também está muito relacionado com a autoestima. Então, uma baixa autoestima pode levar ao medo do fracasso. Por quê? Porque a terapeuta pode não se sentir digna ou capaz de alcançar o sucesso profissional. E o medo do fracasso na vida da terapeuta pode ter vários impactos. O primeiro deles é a autoconfiança. Por quê? Porque o medo do fracasso vai minar a autoconfiança da terapeuta, levando ela a duvidar das próprias habilidades, da capacidade dela de tomar decisões. Daí eu vou falar de novo do estresse e da ansiedade. Essa preocupação constante com o fracasso, ela vai levar ao estresse, à ansiedade, vai prejudicar o bem-estar físico, emocional e mental da terapeuta. Quando ela evita os desafios, esse medo do fracasso, ele leva a terapeuta a evitar os desafios, por quê? Porque ela limita a sua capacidade profissional. Ela não vai se colocar numa situação onde ela acha que é de risco, porque ela vai ter medo de fracassar.
E o medo do fracasso pode influenciar, sim, a maneira como a terapeuta toma decisões, como é que ela, às vezes, pode ser mais conservadora em tomar uma decisão mais conservadora na hora de fazer um tratamento. Ela pode evitar tomar uma decisão de usar uma técnica diferente daquela que o cliente quis. E daí, esse medo do fracasso pode levar a terapeuta a se sentir desmotivada ou desinteressada pela carreira dela. Isso prejudica o desempenho e a satisfação profissional. Agora, me conta, o medo do fracasso já te afetou? Já influenciou alguma decisão que você tomou? Então, me conta, Cris, me conta, Renatinha, isso já aconteceu na vida de vocês? Porque é muito comum dentro do nosso meio esse tipo de medo, e ele afeta profundamente a nossa vida, não é verdade? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom, eu vou falar agora do quinto medo, que é o medo que eu comecei a nossa história de hoje, né? Que é o medo da instabilidade financeira. E esse medo, eu diria que ele é muito forte dentro do universo holístico. E esse medo, ele pode ter várias causas e impactos. Então, a primeira causa é a insegurança na carreira. Por quê? Porque essa incerteza sobre a demanda dos serviços terapêuticos, a concorrência do mercado, a capacidade de atrair clientes, isso faz com que o medo da insegurança financeira aumente, seja muito grande e cause essa instabilidade. Uma outra questão é a pressão financeira. Por quê? Porque a necessidade de você gerar uma renda para cobrir as despesas pessoais, profissionais, isso também faz com que essa preocupação, esse medo da instabilidade financeira fique gigante, porque você fica literalmente contando ali moedinhas para ver se vai dar para você pagar tudo aquilo que você necessita. Esse medo da instabilidade financeira também está relacionado a uma falta de planejamento financeiro. Porque se você não tem um plano financeiro sólido, isso vai aumentar o medo da sua estabilidade. Por quê? Porque às vezes, isso é muito comum, as terapeutas elas não têm uma visão clara sobre as suas finanças, sobre como manter um fluxo de caixa saudável. Na maioria das vezes, as formações terapêuticas elas não incluem esse olhar mais, como é que eu posso dizer, mais empreendedor para a terapeuta. Então ela sai de lá só focada no atendimento e fazer a diferença na vida das pessoas, e ela esquece que ela precisa também desenvolver essa habilidade relacionada ao empreendedorismo, ao gerenciamento, né? Porque ser empreendedor, ser empresário é importante dentro do negócio. Uma outra questão são os custos profissionais. Muitas terapeutas, elas têm custos associados à sua prática terapêutica. Então, são custos como o aluguel do espaço, materiais terapêuticos, a formação contínua, e isso pode aumentar essa preocupação com a estabilidade financeira. Fora o fato da pressão social. Por quê? Porque essas expectativas sociais sobre o sucesso financeiro, sobre a estabilidade, elas aumentam o medo da instabilidade financeira. Porque existe uma cobrança, às vezes, até dentro da própria casa da terapeuta, para que ela traga esse retorno financeiro, para que ela dê esse retorno financeiro. E daí, quando ela não consegue alcançar esses padrões, aos quais ela se colocou, outras pessoas colocaram nela, ela se sente inadequada e fracassada. Então, novamente, esse medo das terapeutas de lidar, né, com a estabilidade financeira, ele é o mais gigante e que atormenta mesmo a vida da terapeuta. Então, a minha pergunta para você é assim, você lida com esse medo da instabilidade financeira no seu dia a dia? Existe alguma estratégia específica que você utiliza e que te ajuda e que é eficaz? Então, eu queria que você contasse aqui para mim. Compartilha comigo quais são as estratégias que você usa, quais são os medos que você enfrenta dentro dessa questão financeira, como é que você lida com esse medo? Então, é isso que eu gostaria que você trouxesse aqui para mim agora. Então, como é que esse medo da estabilidade financeira te ajuda a lidar com essas questões? Como é que você utiliza? Quais as estratégias que você usa? E enquanto você me conta, eu vou contar o seguinte aqui. Eu vou trazer como é que esse medo da instabilidade financeira pode impactar a vida da terapeuta.
Então, vai trazer, mais uma vez, estresse e ansiedade. Por quê? Porque essa preocupação constante com a instabilidade financeira vai afetar o bem-estar físico e emocional, porque a terapeuta ela fica naquela ansiedade, naquela ânsia de ter o cliente para poder pagar a conta. Uma outra coisa que o medo da instabilidade financeira faz está relacionado à tomada de decisões. Por quê? Porque ele vai influenciar a forma como ela toma as decisões. Às vezes ela vai aceitar um cliente que não é do perfil dela, só para poder pagar a conta. Ela vai se sujeitar, às vezes, a baixar o valor dela, acreditando que no montante, se ela faz em quantidade, ela consegue ter aquele dinheiro necessário para ela poder pagar as contas. Afeta a autoestima dela, porque essa falta da estabilidade financeira pode fazer com que ela duvide da sua capacidade profissional e acabe, como é que eu posso dizer, duvidando do valor do seu trabalho. E, como eu disse, ela pode diminuir o valor do trabalho dela. Isso pode afetar a qualidade do atendimento. Por quê? Porque ela pode ficar distraída e preocupada, porque ela tem a conta para pagar, e isso faz com que ela não crie aquela conexão necessária com o cliente, e isso afete a eficácia do tratamento. Esse medo da instabilidade financeira pode afetar a vida pessoal e profissional, porque a terapeuta pode se sentir obrigada a trabalhar mais horas para poder ter o dinheiro que ela precisa. Então, isso impacta profundamente a vida da terapeuta em diversas questões. E eu vou falar agora sobre o sexto medo, que é o medo da exposição emocional. Então, o medo da exposição emocional, ele é um medo comum também para as terapeutas, especialmente para aquelas que trabalham em áreas onde as emoções, onde elas lidam com emoções intensas dos clientes. Por exemplo, na terapia individual, na terapia de casal, na terapia familiar. E esse medo pode causar muitas coisas, entre elas a sensibilidade emocional. Então, as terapeutas que são mais sensíveis às emoções dos outros, elas podem ter mais medo. Esse medo emocional, ele fica mais sobrecarregado. Isso pode afetar a forma de trabalho dela. Ela também pode ter uma empatia excessiva. Por quê? Porque ela pode se colocar muito no lugar do outro, que é uma qualidade importante para a terapeuta, mas quando ela vai num excessivo, né, se colocando demais no lugar do outro, ela acaba absorvendo excessivamente as emoções do cliente, e isso faz com que ela aumente a exposição a esse medo emocional. Uma outra questão é o medo de perder o controle emocional. Por quê? Porque se ela não consegue lidar adequadamente com as emoções do cliente, ela fica exposta. Ela tem medo de chorar na hora que o cliente contar uma questão para ela. Ela tem medo dela não se sensibilizar tanto assim com o cliente. Então, esse medo emocional, ele fica muito presente. Um outro impacto são os traumas pessoais. Por quê? Porque experiências pessoais de trauma, de dificuldades emocionais, eles aumentam esse medo da exposição emocional. Porque a terapeuta tem medo de reviver essas experiências dolorosas pelas quais ela já passou. E a questão do medo emocional também está relacionado à autopreservação, porque ele pode fazer com que a terapeuta ela tente se proteger emocionalmente e ela não se conecte com o cliente. Então ela não vai, é isso que eu estava falando agora há pouquinho, que ela fica fria, né? Ela se retrai. Então esse medo da exposição emocional pode impactar profundamente. E daí, como é que ele impacta? Através do desgaste emocional. Então, quando ela se sente esgotada, isso prejudica o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar mental. Ela faz muitas vezes com que a terapeuta se distancie dos clientes, e daí a eficácia não é adequada. Pode levar a um burnout, porque esse medo da exposição, ela fica tão estressada, tão ansiosa, e acaba se sentindo exausta, desmotivada e gera um burnout. O medo da exposição emocional pode afetar a qualidade da sessão. Então, são muitos os impactos na vida da terapeuta. E daí, eu quero agora falar do último medo, que é o medo do desconhecido. E esse medo do desconhecido, ele pode ser muito significativo na vida das terapeutas. Por quê? Porque ele pode surgir por conta da insegurança na tomada de decisões.
Então, quando situações novas, desafiadoras, exigem que a terapeuta tome uma decisão rápida e assertiva, isso pode aumentar esse medo do desconhecido. Ele pode aumentar o medo de cometer um erro, o medo de não escolher a melhor abordagem terapêutica, o medo de não ser eficaz no atendimento. O medo do desconhecido também está relacionado à falta de experiência, porque as terapeutas que estão começando na sua carreira e que têm pouca experiência, elas podem se sentir vulneráveis com esse medo do desconhecido. Por quê? Porque elas ainda não enfrentaram uma ampla variedade de situações terapêuticas, elas não têm essa vivência. E é claro que quando a gente faz a formação, né, você acaba de se formar, aquilo que você aprendeu na teoria nem sempre acontece na prática. Nem tudo que é ensinado na teoria acontece na prática. Você vai vivenciar coisas que você não aprendeu lá. Então isso gera uma insegurança. E o medo do desconhecido também pode afetar profundamente a maneira como as terapeutas se relacionam com os clientes. Porque às vezes elas vão ter como é que eu posso dizer, situações muito desafiadoras, e elas podem ficar travadas, e elas vão entrar lá com medo do julgamento, com o medo de não se sentirem boas o suficiente, com o medo de não sei lidar com isso, com o medo do fracasso. Isso gera o medo do desconhecido. Fora o fato de que a autoconfiança também fica afetada. Então, essa falta de familiaridade com situações novas, com situações desafiadoras, pode levar a terapeuta a não confiar na sua capacidade, na sua habilidade, nos conhecimentos que ela tem. E isso vai gerar o quê? Estresse e ansiedade. E esse estresse, essa ansiedade, essa preocupação constante pode aumentar ainda mais esse medo do desconhecido, porque isso afeta a terapeuta mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, esse medo do desconhecido, ele tem vários impactos na vida da terapeuta. Vai trazer o impacto de muitas vezes limitar o crescimento profissional dela. Por quê? Porque esse medo do desconhecido vai fazer com que ela evite situações que são incertas. E isso muitas vezes limita a profissional a viver novas experiências, a aprender com os próprios erros. Pode fazer com que ela perca oportunidades. Por quê? Porque essa preocupação excessiva com o medo do desconhecido, ela pode ter medo de expandir as suas práticas, pode ter medo de expandir a fazer uma nova manobra, a juntar duas técnicas diferentes. Então, isso faz com que ela não tenha um crescimento exponencial. Fora o desgaste emocional que a gente acabou de falar, né? Porque esse desgaste de se sentir esgotada, estressada, ansiosa, cansada, com todos esses medos tomando conta da cabeça dela, vai ser prejudicial. E isso vai afetar o quê? A qualidade do atendimento. Então, perceba que um medo vai gerando outro. Então, é muito, muito comum verificar que esses medos, eles podem ficar encavalados na vida da terapeuta. E daí eu vou te dizer o seguinte, você sabia que muitos desses medos, eles podem estar relacionados à questão de você ter uma falta de autoaceitação? Porque a falta da autoaceitação, ela gera falta de confiança nas próprias habilidades, gera baixa autoestima, gera essa busca constante por uma validação externa. E essa falta de autoaceitação vai gerar uma série de outras coisas em você. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a se autoaceitar. E a partir do momento que você aprende a se autoaceitar, você também aprende a reconhecer que tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos, eles fazem parte de você. Você você compreende que na realidade a limitação, ela faz parte. E que a gente precisa dar um passinho além para você poder mudar essa realidade. E é a partir desse movimento, de você olhar para si mesma e entender que tem lado luz e lado sombra, e que você tem limitações, e que tem falta de autoaceitação, mas que você pode mudar isso, que você vai mudando literalmente, vai desenvolvendo novas formas para ter confiança interna, sem depender da aprovação dos outros principalmente. Mas para enfrentar esses medos, o que você vai precisar fazer? Mudar. Então, e como é que a gente muda? Começa por uma mudança de mentalidade. Porque as mudanças significativas, elas começam através dessa transformação interna. E a gente precisa ajustar a sua mentalidade para que essa mudança seja feita com confiança e baseada na segurança de que esse crescimento vai trazer
uma transformação na sua vida. Então essa mudança de atitude, ela é crucial para superar os medos internos e para alcançar um nível mais alto de autoaceitação e de realização. E o primeiro passo para essa mudança de mentalidade acontecer, como eu disse, é reconhecer e aceitar que esses medos existem. Negar e reprimir esses sentimentos só vai fazer com que eles aumentem, eles fiquem gigantes. Então, quando você aceita o medo como parte da experiência humana e você permite se trabalhar com eles de uma maneira eficaz, você já está dando esse primeiro passo para essa transformação. Então, acreditar que é possível crescer e melhorar também é fundamental. Esse é o segundo passo. E uma mentalidade de crescimento, onde os erros são vistos como oportunidades, isso ajuda a reduzir o medo de falhar. Isso ajuda a você mudar essa sua relação com todos esses medos que nós falamos aqui. Isso vai aumentar a sua resiliência. E qual a grande ferramenta de transformação que pode te ajudar a enfrentar esses medos? O autoconhecimento. Não existe outro, não existe outra ferramenta. E daí eu vou te dizer que é exatamente isso que o desafio de 21 dias, a jornada da autoaceitação, oferece. O desafio de 21 dias da jornada da autoaceitação, ela é uma ferramenta poderosa para ajudar as terapeutas e as mulheres a superarem esses medos internos e a cultivar uma autoaceitação. E esse desafio, ele é um programa, né, que foi cuidadosamente projetado para ajudar cada uma de vocês a desenvolverem um profundo autoconhecimento e para que vocês possam alcançar a autoaceitação. Então, como é que funciona esse programa? Durante 21 dias consecutivos, vocês serão guiadas por um processo transformador, onde nós vamos explorar os seus medos, explorar as suas emoções, os seus pensamentos, as suas crenças mais profundas. E nós vamos ressignificar. Eu vou te ajudar a descobrir quem você realmente é. Vou te ajudar você a se aceitar plenamente. Esse programa, ele oferece uma estrutura clara e uma rotina diária que vai te manter engajada e focada. Então, ao longo de 21 dias, nós teremos exercícios, reflexões que vão promover o quê? Esse autoconhecimento profundo e essa transformação. E dentro disso, o que vai acontecer? Você vai identificar e desafiar os seus medos internos. Você vai explorar a sua própria essência, você vai explorar esse valor interior. O programa, ele incorpora práticas de autocuidado, onde você vai aprender a cultivar a autocompaixão e a autoestima. E essas práticas, elas são essenciais para o desenvolvimento de uma relação saudável com você mesmo. E pode ser que você me pergunte assim, mas Sandra, o que eu preciso para participar do desafio? E eu vou dizer, você precisa entrar no grupo exclusivo e silenciado do WhatsApp, e você precisa fazer isso agora, porque as inscrições para o desafio, elas se encerram hoje às 18 horas. O link está na bio. E daí, eu vou te esperar. Por quê? Porque eu vou te acompanhar durante toda essa trajetória. Eu quero que você se lembre que a autoaceitação, ela é um processo contínuo e ela requer um trabalho interno. Ela requer essa mudança de atitude. Então, clica no link, entra no grupo que eu quero te receber nesse desafio para te ajudar a mudar a sua atitude, para te ajudar a enfrentar esses medos. Mas antes de encerrar a live de hoje, eu quero pedir para que você deixe aqui uma palavra, um comentário, um insight, uma ideia, uma inspiração que você teve com o conteúdo que eu trouxe hoje. Porque eu gosto muito, eu adoro saber o que você pensa, o que você acha. Então compartilha comigo, porque eu vou adorar te conhecer um pouquinho mais. Seguimos juntas por um universo mais holístico, conectando tudo e curando tudo. Aquele beijo do coração. Vem pro grupo, porque as inscrições se encerram hoje e eu quero estar juntinho com você, tá bom? Até mais, semana que vem nos vemos.